Salve, salve, meu povo, meus amigos e catalisadores exponenciais digitais. Dando continuidade, vamos continuar nossa documentação de Caminho Feliz, na nossa segunda parte do nosso fluxo de extração. Então, se vocês lembrarem, naquelas primeiras aulas, quando nós falamos da ideia do que fazer com o site e o que a gente viu até aqui sobre passos a passos, nós vamos começar a entender um pouco melhor sobre algumas coisas em relação à robotização e sobre essa parte mais importante da documentação, que é, eu estou aqui, agora imagine o seguinte, lembram que eu como pessoa ou não compraria naquele momento, no máximo escreveria alguma coisa aqui, mas pensando na escrita ou na ação que a gente quer que o robô faça, que é documentar aquilo, escrever, entre aspas, a informação que retornou para a gente aqui um documento de texto, por exemplo, para isso a gente precisa extrair primeiro essa informação. Então a gente fez uma pequena modificação no nosso documento na última aula, que foi eu tenho que ir para a aba de resultados. Depois que eu vou para a aba de resultado, eu tenho que imaginar outra coisa. Eu tenho que saber se aquela aba carregou. Porque imaginem só, se a internet está lenta, se o site do outro lado, o servidor, como as pessoas falam do outro lado, está lento, ele demora para carregar. Lembrem que tem alguém interagindo ali. Lembrem que vocês têm que notarem os passos até os que não são visíveis. E esse é um que não é visível. Você vai esperar o site carregar para começar a interação. Então, eu não posso simplesmente dizer aqui que vou extrair preços a partir das listas, beleza? O que eu tenho que fazer aqui é ir para a aba de resultados e na minha segunda etapa eu vou iniciar com o quê? Eu vou iniciar com esperar a página de resultados carregar. Ah, mas Samuel, como é que esse troço funciona, velho? Gente, é simples, tem um comando para isso e a gente precisa identificar uma coisa: como é que eu sei que a minha página carrega? Nesse momento a gente não vai entrar nisso, a gente vai entrar mais na frente para entender os modos de fazer isso, mas o que a gente tem que saber é: eu tenho que esperar. Então, terminei de esperar, a página carregou, aí eu vou olhar para a estação. Mas pense no seguinte: como é que eu vou carregar tudo? Quer dizer, eu vou extrair tudo, eu vou extrair até que parte. Como é que eu sei em que ponto eu paro? Nós, como humanos, nós descemos a barra de rolagem do site até aqui. A última que tiver, a gente sabe que não tem mais nada e no máximo que a gente vai passar é para as próximas páginas. Lembra que falamos que o robô não vai para as próximas páginas, ele vai parar aqui. Então, como é que eu sei? O robô ele está conectado ao site, mas ele não tem um olho para identificar, por exemplo, a barra de rolagem chegou ao fim, alcancei o fim do site. A gente usa outros mecanismos para identificar. E um mecanismo muito simples é: eu vou contar quantos resultados, listas dessas daqui, eu tenho de retorno na página. Ah, Samuel, mas como é que ele conta? Como é que ele identifica a lista? Então, note que a gente falou na outra que aqui é como se fosse uma lista, né? Está organizado por lista. Mas o robô, ele de fato precisa de uma coisa para identificar que isso aqui é uma lista, o que elementos ele tem que contar, né? O que ele tem que contar na tela? Porque ele pode contar isso aqui, ele pode contar isso, pode contar diversas coisas. Então aqui a gente começa a falar da introdução introdutória sobre seletores, identificadores de elementos. Cada
coisa dessa no site, em qualquer site, é um elemento. E cada elemento desse tem uma identificação. E é essa identificação que nós vamos utilizar para dizer para o robô que, a partir dessa identificação, é como se fosse um RG, fazer essa analogia, a partir do RG que identifica a lista, ele vai contar quantos elementos tem para saber quantos ele tem que extrair. Beleza? Então, nossa, mano, mas ele precisa, realmente precisa, porque imagine que se eu não, vamos dizer assim, se eu não me comunicar com o robô e dizer para ele onde é que ele tem que parar, como ele vai saber que tem que parar? Então entenda que eu preciso botar um ponto de parada para o robô. Esse ponto de parada é o meu limite e é o próprio limite que ele vai identificar a partir do identificador dos elementos, do RG dos elementos. Então eu tenho um RG para isso aqui, tenho um RG para isso aqui. E como isso aqui está numa disposição muito específica, e é comum os sites estarem organizados dessa forma, isso aqui está dentro de uma lista. Para nós não está visível, não tem o nome lista, tá? Mas a gente pode subentender que isso aqui tem uma lista, e se essa lista existir, ela também tem um identificador como todo outro elemento dentro do site. A gente vai descobrir como é que a gente identifica isso, beleza? Mas é através desse cara. Então a gente vai dizer, cara, conta quantos elementos tem, beleza? Então, em vez de extrair aqui, primeiro eu vou contar quantos é, quantos itens, quantas opções, vou chamar de opções, quantas opções de preços o site retornou. Isso vai servir para a gente dizer quando o robô deve parar de extrair os preços. É isso? Então, depois eu posso dizer para ele extrair preços até encontrar o limite de quantidade. Beleza? Então, dessa forma, nós documentamos e entendemos o caminho feliz dentro da interação com o site que o robô faz. Perfeito? Nós vamos entrar então no próximo momento sobre seletores e entender, começar a entender um pouco sobre para que exatamente eles servem, como encontrá-los. Feito? Até mais, meu povo!